Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e a gente está aqui no nosso terceiro BMS Talks. Eu sou o CRO da Abacus, eu sou responsável aqui pela área de receita e hoje a gente está aqui com o Celso Kleber, conhecido internacionalmente como CK, né? E a gente vai falar de um tema bastante interessante que é a gestão de riscos para decisões estratégicas. CK tem um currículo super extenso, eu nem vou me atrever a apresentá-lo, então CK, passar a bola para você, se apresenta aí para o pessoal. Ótima tarde, agradeço a todos ali que disponibilizaram uns minutos ali das suas agendas para nos acompanhar. Obrigado, Daniel, obrigado, time Abacus, pelo convite, tá? É uma honra aqui fazer parte desse episódio. Por mais que eu tenha aí 32 anos de carreira, eu tive poucas passagens, né? Então, a jornada aqui com o Grupo Movem é minha quarta empresa, né? Eu começo lá na TI do Banco Itaú, depois eu passo por um ano e meio em uma jornada de empreendedorismo, volto para a tecnologia ali, já do lado da consultoria, e foi ali que aquele bichinho da consultoria me pegou. Então, fiz uma jornada ali de 7 anos e meio com a Stefanini, é uma grande consultoria brasileira, depois a Quintes, uma outra grande consultoria brasileira, onde cheguei a ser o CTO global, o CIO global, e fiz um ano aqui com meu mandato de 3 anos aqui no Grupo Move. Então, um pouco quando vocês convidaram, você tem. Vamos falar um pouquinho de risco, cara. Parte da minha vida aqui é administrar, administrar e gerir riscos, né? Muito bom, muito bom. Vamos começar então a nossa conversa. Eu queria te perguntar como que você define a gestão de riscos no contexto das decisões estratégicas e por que que você acha que ela se tornou crítica no momento atual? Olha, acho que esse tema já era crítico, mas acho que o mundo pós-pandemia ele passa por uma imprevisibilidade bastante grande, né? Então, eu lembro ali, a gente fazia planejamento estratégico das empresas, o Grupo Move também ajudava as empresas a fazerem planejamento estratégico. A gente falava ali de 2 a 3 anos, né? Hoje, por exemplo, eu estava lendo um indicador que talvez o PIB tenha uma revisão, talvez a taxa de inflação do Brasil tenha uma revisão, nesse caso até para baixo, positiva. Mas nós estamos chegando em novembro e a gente não tem certeza do número final, né? Fora os outros, eu estou falando aqui de riscos associados lá ao dinamismo da atividade econômica, não só brasileira, como mundial, né? Enfim. Mas tem outros riscos que você também não controla, né? Então, riscos de crédito, riscos do cenário político, não é só o brasileiro, o cenário político mundial. Então, tudo interfere no funcionamento de um ecossistema, de uma empresa, uma plataforma que nem a nossa. Então, acho que não tem como desassociar a gestão estratégica de uma empresa com o acompanhamento e a gestão de risco, né? A gente até falando de riscos associados à governança, o que aconteceu no mês passado na Faria Lima, né? Pegou todo mundo de surpresa, uma operação ali da Polícia Federal e várias empresas ali bem conhecidas tiveram suas marcas associadas. Então, assim, é um composto de tudo, né? Então, hoje, parte do dia a dia de uma companhia é ter uma boa governança, um bom acompanhamento de riscos. Legal, obrigado, CK, pela introdução sobre a questão dos riscos. E olhando essa questão de governança, né, de antecipação, quais sinais que as empresas deveriam observar antes que eles se tornem crises, como o senhor comentou, né? O que poderia ter sido feito talvez na Faria Lima que antecipasse algum risco? Olha, eu estou quase chegando à conclusão que acho que é difícil se antecipar. Eu acho que o importante é você reagir o mais rápido possível, né? Então, nesse caso ali, né? Então, a gente está falando ali de empresas com auditoria lá das famosas Big Four, Big Five, né? Tivemos ali na semana passada um caso ali de recuperação judicial, né, da Ambipar, né? Que é um fato conhecido que também mexeu com vários ecossistemas, principalmente na associação ali de quem está querendo tomar crédito. Então hoje é muito complexo. Acho que os nossos esforços estão mais associados, eventualmente, lógico, se acompanhar tendências. Então, naturalmente, ali, olhando para
financeiro, para balanço, para riscos, olhar essas grandes empresas que têm capital aberto, que a gente tem que acompanhar. Então, necessariamente, tem que ter uma organização ou um time, né, a gestão olhando para essas plataformas. Mas, às vezes, é difícil você antecipar. Certamente, esse fenômeno ali na Faria Lima foi surpresa para todo mundo, porque geralmente essas ações correm em segredo, né, em sigilo. Olhando para o cenário econômico, né, nem preciso falar, né, a maior economia mundial liderada por uma pessoa que é difícil você entender. Então, num dia tem uma diretriz, outro dia uma diretriz totalmente, não é que é parecido, né, totalmente diferente. Então, eu acho que o segredo aqui das companhias é ter uma cultura de adaptabilidade, que a gente consiga reagir rápido. Obviamente, a tecnologia é fruto disso, né? Se a gente tiver ali um modelo comercial, uma tecnologia meio que engessada, essa companhia vai ter dificuldade para reagir a essas surpresas, essas mudanças de cenários econômicos. Perfeito. E você falou de cenários aqui, me veio uma questão de simulação de cenários, né? Você acha que essa simulação, criar vários cenários para várias situações, pode ajudar os líderes a enxergarem os riscos e, eventualmente, enxergarem oportunidades? Com certeza, mas também é importante usar com moderação, né? Depois ali de uns 4 anos para cá, ainda mais, né, com a popularização ali do uso da IA, a gente tem tido mais ferramentas que simulam aí, que faz predições de cenários, né? Então, tá bom, se eu aqui mexer no preço do meu produto, se eu mexer na característica do meu produto, se eu ficar mais caro, se eu ficar mais barato, o que pode acontecer dado o meu contexto e dado o que os dados da empresa, né, históricos mostram. Só que também você não pode ficar refém disso, porque se você ali, qualquer empresa tem um mês excelente e você pode dizer, não, agora achei aqui, estou no caminho certo, também não pode se empolgar, também tem meses que não são tão bons, são ruins, também você não pode se antecipar, se apavorar, acho que essa é a palavra, né? Se precipitar, acho que é a palavra, o verbo correto. Então, mas acompanhar, fazer essas tendências e ver e fazer um acompanhamento, mas também não dá para fazer isso em 15 dias, um mês. Necessariamente, até os modelos precisam ali de 2 a 3 meses para ter curiosidade, né? Então, é ideal usar essas ferramentas que façam predição de cenários, mas também você ter o uso consciente para também, eventualmente, ou num mês muito bom, num mês muito ruim, você mudar a rota e perder o plano inicial, né? De certa forma, você tem que ter uma certa convicção da sua estratégia. Legal. E essa questão de modelagem de riscos, né? Você tem algum exemplo que isso mudou o rumo de uma decisão estratégica aí no grupo Movem ou alguma experiência anterior? Experiência em implementações, né? Para quem está nos acompanhando, o Grupo Movem nasceu de uma torre de consultoria, não só de negócio, mas de transformação digital, né? Ajudando empresas a fazer essa jornada. E, naturalmente, a gente teve a oportunidade de pegar algumas iniciativas bem no início, né? E nem vou falar aqueles casos, os mais conhecidos, casos Kodak, Starbucks, né? Vamos colocar coisas mais recentes, mas, por exemplo, o que aconteceu, e geralmente eu gosto de citar esse cenário pós-pandemia, que foi ali onde pegou basicamente todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para um cenário pós-pandemia. Mas vamos analisar ali o que aconteceu no mercado de aluguel de carros, né? E aí você faz a distinção de quem capturou a oportunidade e quem não. Nem vou falar que talvez a pessoa tenha capturado a oportunidade, não porque visualizou o que ia acontecer, porque ninguém ia conseguir prever a pandemia da forma que foi, mas porque reagiu rápido. Então, no momento lá que você tem uma frota de dezenas de milhares de carros e durante meses ou praticamente zeraram os aluguéis, teve empresa que se movimentou e entendeu que a monetização poderia ser feita em cima desse ativo, né? Fazer, e agora apareceu os carros por assinatura,
e eventualmente a frota tem uma duração ali de 1 ou 2 anos, depois esses carros vão para revenda, e muita gente também já estava preparado para o projeto de digitalização, né? Então, tinham alguma dessas empresas que já estavam com uma experiência muito boa, já estava com um app bem maduro, né, estável, né, porque isso faz a diferença na jornada, né, praticamente a gente não tem muita paciência para esperar, e quando a gente faz a jornada, chega no final, na hora de contratar, dá algum problema, dificilmente você volta. Então, esse é um caso, por exemplo, se você for olhar, as duas empresas que mais se destacaram e consolidaram o mercado foram as que estavam melhor preparadas e reagiram melhor, não só com tecnologia, com o modelo de negócio. Outra ficou apostando que a pandemia ia terminar em julho, depois ia terminar em setembro, e no final ficou para trás, e muito provavelmente ela deve ser incorporada. Vamos olhar agora para os motores de crédito, né, que é onde teve também uma grande disrupção. Até o modelo pandêmico, como é que você fazia análise de crédito? Olhando o passado das pessoas, e o passado às vezes recente. Então, você foi um cara adimplente durante 20 anos, perdeu emprego na pandemia, primeira conta ficou em atraso, foi negativação, você perdeu todo o acesso ao crédito. Só que às vezes você estava ali, você estava no mercado informal, ou você estava dirigindo um carro de aplicativo, você estava gerando receita, mas o mercado se fechou porque ele não consegue enxergar essa receita. Então, vi plataformas também aproveitando a oportunidade de entenderem que é mais importante olhar o futuro, o presente e o futuro, quer dizer, qual a capacidade de pagamento de uma pessoa que dirige carro de aplicativo, do que simplesmente ir lá e, não, então atrasou uma conta de luz, negativou, não tem mais acesso ao crédito. E algumas dessas empresas e fintechs tal cresceram, entendendo que a tecnologia foi ágil para ajudar elas a mudar como você analisa crédito. Também poderia falar de outros modelos de negócio, mas essas duas aqui acho que são as mais emblemáticas, né? Legal você ter trazido esse exemplo os dois exemplos, na verdade, são bastante relacionados com o Abacus, porque a gente tem clientes tanto no segmento de locação de veículo quanto no segmento de crédito. Então, eu acho que tem tudo a ver, e tem a ver com a próxima pergunta que eu queria fazer para você, puxando a questão das regras de negócio, né? Como que você entende que as regras de negócio podem ajudar a mapear esses riscos, a ter respostas? É possível usar a regra de negócio para essa finalidade? Dani, acho que é possível e até necessário, né? Claro que tem alguns modelos de negócio que são menos hostis com a questão do pricing, né? Então, você pega o nosso negócio aqui, tecnologia, basicamente os projetos de tecnologia, a grande composição de pricing é a mão de obra. E a mão de obra não oscila de um mês para o outro 10, 15%. Então, tem os meses certos de você meio que se antecipa, você acompanha o cenário de inflação, quanto que e quem regula o mercado não é o custo, é o próprio mercado. Então, assim, quanto dessa composição do aumento de custo versus a inflação você consegue repassar para o cliente, quanto você tem que mitigar ou trazer para a empresa, ou ser mais eficiente, mas tem setores extremamente hostis, né? Que, por exemplo, um varejo é difícil você manter um produto que é seu carro-chefe 6 horas, 10 horas disposicionado, ainda mais no e-commerce. Então, é uma atividade ali, principalmente nesse tipo de produto onde o consumidor é mais pela jornada, pelo impulso, né? Principalmente o cara tá querendo uma TV, salva a TV para daqui um mês ele voltar lá. Principalmente esse cara não compra. Não, chegou o Black Friday, ele olhou lá, cabe no orçamento, ele já faz uma pesquisa rápida, faz a navegação. Então, se esse cara tiver ali, não tiver agilidade, né, na composição de preço, na questão de logística. Tá bom, eu tenho um preço mais barato, mas eu te entrego em 5 dias. Cara, a gente está vendo ali as grandes plataformas fazendo entrega até 4 horas, né? Isso eu estou falando nas capitais. A gente olha para o movimento de seguros, né? Naturalmente ali começa a aparecer uma grande sinistralidade em um determinado bairro. Quer dizer, não se admite você fazer a mudança do price daqui a um mês, daqui a 3 meses, né? Isso tem que ser um pouco mais dinâmico. Então, tem alguns negócios que é uma questão de sobrevivência.
ter o controle de risco, não só o operacional, mas risco de margem, risco de crédito, qualquer risco associado ao negócio tem que ter dinamismo, e nesses casos, nesse tipo de business, que são mais hostis, né, tem que ser praticamente real time. Identificou, se analisa, chama o comitê, se implementa, o cara já tem que, no dia seguinte, já virar com tabela nova, preço novo, campanha, marketing, enfim. Bom, eu lembrei também do teu exemplo aqui das locadoras de carro, né? Eu acho que esse mercado também ele tem exatamente esse mesmo comportamento, né? As empresas que alugam carro ou fazem revenda de seminovos, eles estão vendendo uma commodity, né? Então, tipo, eu vou comprar o Gol na Localiza, vou comprar o Gol na Unidas, vou alugar. É o mesmo carro, basicamente, né? Que se você tiver uma diferença muito discrepante de preço, você perde mercado. Porque eu estou lá fazendo aluguel de carro, vou cotar Unidas, Movida, Hertz, né? O mais barato que tiver dentro da categoria que eu quero alugar, eu vou lá e pego. Né? Então, essa questão de acompanhar o preço, estar mais competitivo, é muito importante. A não ser que tenha uma avaria, né, Daniel, muito grande, mas esses carros geralmente eles rodam praticamente a mesma coisa. Um tem 3, 4 mil quilômetros a mais, outro tem a menos. E depois eu fui entender também, estudando esse mercado, praticamente essas grandes empresas que determinam o valor FIPE dos carros, né? Porque aí 60% dos usados já praticamente está nesse universo, né? Então até ali eles descobriram um mercado favorável, né? Que eles podem ajustar. Não, cara, o carro hoje nem preciso falar, né? Um carro popular hoje vai ser R$ 1.000. Então abastece ainda mais o mercado de usados, é mais rápido você tem que ser na resposta às campanhas de vendas, né? Boa. E na tua opinião, quais critérios que devem ser considerados para estruturar essas regras de negócio de modo que elas sejam eficazes e elas respondam rápido, né? Nesse caso das locadoras e aos riscos que estão emergentes aí. Boa pergunta, né? É claro que a resposta aqui pode ter adaptações, né, para determinados tipos de companhia, mas tem algumas características que são básicas. Primeiro, a regra tem que ser simples. Então, quanto mais sofisticada a regra, mais difícil de você se adaptar, né? Por mais que você tenha ali tecnologia favorável, mas só fazer a predição dos cenários e trazer para a mesa e botar para um comitê gestor decidir, certamente foi mais de um dia. Então, melhor ter, mesmo que tenha uma fragmentação maior da quantidade de regras, mas é importante que as regras sejam simples. Óbvio que elas têm que ser mensuráveis, né? Então, não adianta ali botar uma regra muito dinâmica que no final o contexto, a análise dela é meio que subjetiva. Você não consegue tirar uma foto hoje e amanhã porque ela varia muito dependendo do mercado, ela está com lastro no câmbio, enfim. Então tem que ser alguma coisa que você consiga ali, num recorte de alguns dias, ter algum diagnóstico, pelo menos essas coisas estão indo um pouco bem, um pouco mal. Claro, se já aconteceu um desastre, as vendas caíram muito, ou está afetando muito a rentabilidade da empresa, obviamente cabe uma análise, uma intervenção. Mas se está indo ruim, tem ali uma atenção maior, se está indo bem, olhar com parcimônia, mas tem que ser algo que você consiga tangibilizar de uma forma muito, muito prática. E, de resto, elas têm que ser conectadas à estratégia, né? Então, não adianta ser aquela regra que, no final, ela mexe ali 0,5%, 1% do todo da companhia, né? Então, se ela estiver ali alinhada aos indicadores estratégicos da companhia, certamente essas regras são as mais favoráveis a você ter maior capacidade de mexer. Então, tem que ser simples, tem que ser mensurável e tem que estar conectado às grandes metas da companhia. O que você acredita que na tecnologia ou de forma prática, né, vai transformar a questão da gestão de riscos? Acho que não tem como não falar, né, nas soluções ali que administram regras, né? Então, BRMS é um caso, essas plataformas de jornadas de venda, não vou falar para o programa, mas as mais famosas ali, né?
jornada de atendimento a serviços como ITSM, cada vez elas vão ser mais embarcadas com IA, né? Então, elas vão ajudar no sentido, na hora de você for calibrar ali, ela começa a te dar um warning, fala, olha, se você mexer aqui no preço, você pode ter um problema de venda. Aí não, então vou baixar o preço. Olha, olhando aqui os dados históricos, se você baixar o preço, tem um problema de eficiência. E ela também ajudar dando os insights, né? De olhar ali para o seu negócio, para os principais indicadores da empresa, e a gente começar a analisar ali, talvez que você tem a tendência, né? Se tudo que está caminhando bem, você tem a tendência, time que está ganhando não se mexe. Mas às vezes se mexe sim, às vezes se mexe, se otimiza, e acho que essas plataformas enriquecidas ali com a IA vão conseguir construir esses insights, vão ser mais relevantes ao longo do tempo. Legal, tive um chefe que me falava assim que 3 coisas você nunca para numa empresa, né? Primeiro é cortar custo, né? Que tem aquela piada da unha, né? Que custo é igual unha, que você sempre tem que ficar cortando. Uhum. Outra coisa é recrutamento, que ele falava assim, você tem que estar sempre ativo no recrutamento, porque você nunca vai saber o que vai acontecer. E a questão da evolução do produto, que é o que você tocou, né? Tá conversando com um colega essa semana e a gente falou, putz, você acha que o iPhone 17 ele foi pensado no ano passado? Ele foi pensado há 5 anos atrás. E agora eles estão pensando no iPhone 22 já, né? Então é uma coisa que está se evoluindo e não para nunca, né? Então, E você legal vê, você ter mesmo para trazido isso. isso você colocou aí a Apple, né? Eu como cliente, usuário, eu adoro a plataforma, né? Como um todo, mas colocou e mesmo eles, né? Que tem ali uma capacidade de investimento extremamente grande, com equipes dedicadas só para evolução do produto, estão sendo questionados que o produto não está evoluindo significativamente de um ano contra outro. Então, a Verdade. tecnologia está tão perecível que até para a gente aqui olhando que já conhece a plataforma, a gente já não se surpreende mais. Antes acontecia, né, uma grande revolução. Eu lembro do iPhone 3 para o 4, do 4 para o Verdade. 6. Era uma transformação espetacular no sentido de peso, tamanho, velocidade de processamento. Hoje já não tem, vou colocar alguma coisa na câmera. Cara, mas ela também não Tem entrega tantos muito grande a megapixels diferença. que já não faz Você não diferença, né? usa, Você você nem não enxerga usa, né? tantas cores que eles te mostram lá. Você não consegue nem perceber. Então, acho que vem uma caminho, uma disrupção, e é óbvio que talvez a aposta venha mais lá pela computação quântica, né? Que ali talvez ali vem uma nova onda de disrupção em várias tecnologias, olhando para as capacidades de processamento que a gente pode ter. Boa. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso Já? bate-papo, já, felizmente, mas queria te agradecer, CK, pelo tempo aí dedicado, pelo conteúdo super relevante que você trouxe. Queria deixar uns minutinhos aí, se você quiser passar alguma mensagem para o pessoal, falar alguma coisa. O microfone é seu, hein? Não, a mais agradecer. Gosto dessa conexão, né? Gostaria de receber alguns feedbacks, eventualmente, né? Quem não teve oportunidade aqui de fazer suas perguntas, pode me procurar ali no LinkedIn, Celso Kleber com K de Souza, no Instagram, @Celso Kleber, também com K, e o Grupo Moving, né? Então, nessa questão ali, eu estou à disposição. Quem quiser evoluir essa conversa, enfim, contem comigo. Boa. E vou dar um testemunho pessoal aqui, profissional. A Abacus é cliente, né, do Grupo Moving, então fomos super bem atendidos aí quando a gente esteve lá no estúdio. Ah, é verdade, a Então, nossa unidade de audiovisual aqui, né? queria agradecer também pelo o time lá, pela recepção. Foi muito Vou passar o legal. recado. Vocês são bem-vindos aqui. Beleza. Obrigado, CK. Pessoal, a live vai estar no LinkedIn, vai estar disponível em todas as nossas redes. E fiquem atentos aí que logo mais temos mais BRMS Talks. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Ótima tarde.